Então, pessoal, na aula passada, eu trouxe para vocês uma classe de invertebrados, né? Que são os artrópodes. Os artrópodes, eles são invertebrados. Lembrando que invertebrados são os animais que não possuem a coluna vertebral e nem o crânio, certo? Não tem aquela estrutura óssea de esqueleto. Então, esses artrópodes, eles possuem as patas articuladas, né, para poder andar, facilitar na locomoção, e também possuem uma espécie de exoesqueleto, que é aquele esqueleto externo. Lembram da última aula? Então, esse é um resumo, né, dos artrópodes para a gente dar início à nossa aula de hoje. Aí hoje eu trouxe para vocês um outro grupo de invertebrados, que são os anelídeos, certo? Os anelídeos, pessoal, eles são animais invertebrados que possuem o corpo alongado e a estrutura desses anelídeos é composta por vários anéis. Por isso, o nome anelídeos, que anel, né? Anelídeos lembra a palavra anel. E aí, como o primeiro exemplo dessa categoria, desse grupo, anelídeos, eu trouxe aqui para vocês o desenho de uma minhoca, né? Vocês podem observar aí, ó, que a minhoca, nesse desenho, são várias bolinhas, né? Mas é para representar os anéis que formam a estrutura do corpo desse anelídeo. E o que é interessante, pessoal, eu trouxe aqui para vocês, é que os anelídeos, uma característica dos anelídeos é que eles não possuem patas. Eles rastejam para se locomover, tá bom? Não possuem patas. Mas possuem essa estrutura aí, pessoal, que eu trouxe para vocês. Elas são chamadas de cerdas. Essas cerdas é o que ajuda as minhocas terem uma aderência no solo para poder conseguir se rastejar, certo? Além da minhoca, eu trouxe para vocês um outro exemplo de animal anelídeo, né? De um outro animal invertebrado, que é a sanguessuga. Olha aí, é um pouquinho nojento, né? A sanguessuga, vocês percebem que ela também tem um corpo bem mole e alongado. Ela tem o nome de sanguessuga porque ela se alimenta de sangue de animais vertebrados. Já para locomoção, diferente da minhoca, a sanguessuga ela não possui aquelas cerdas, né? A sanguessuga possui ventosas. Essas ventosas fazem um movimento de sucção, né? Para ela poder pegar impulso e se rastejar, para se locomover, certo? Sobre o ambiente onde elas vivem, que é diferente também. A minhoca vive em ambiente terrestre, como vocês estão vendo aqui, né? Debaixo da terra ou até em cima mesmo, na grama. E a sanguessuga é na água. A sanguessuga, ela é mais fácil de ser encontrada em água doce. Porém, ela também está presente em alguns pântanos e até mesmo alguns brejos. Aí, pessoal, eu trouxe o conceito de anelídeos para vocês copiarem no caderno de ciências, tá bom? Vem com o cabeçalho, né? O nome da escola, a data, o dia de hoje, o meu nome. E aí vem o texto sobre os anelídeos. Nesse texto, vocês vão encontrar sobre as características dos anelídeos, onde podem ser encontrados e algumas das suas estruturas. Após copiarem esse texto, vocês vão copiar essa definição de minhocas, né? As características que a gente viu hoje, as estruturas das minhocas. E em seguida, as das sanguessugas, tá bom? E aí, pessoal, vou pedir para que vocês desenhem um anelídeo. Vocês podem escolher minhoca ou sanguessuga para representar esse grupo de anelídeos. Tudo beleza? Então, galerinha, continuando aqui o grupo de anelídeos, eu trouxe para vocês outra classificação de anelídeos, que são os moluscos.
Os moluscos, pessoal, eles são animais com corpo mole também e músculos nos pés. E existem moluscos aquáticos e terrestres. Trouxe para vocês aqui um exemplo de molusco, que é o polvo, né, pessoal? O polvo, ele é um molusco aquático, né, que possui as ventosas nos seus tentáculos para se locomover e também para segurar suas presas. Alguns moluscos, pessoal, têm conchas, como por exemplo, o caracol, as ostras. E aí já tem um outro grupo que não possui, como o polvo, né? Que a gente tá vendo aqui a imagem. E também a lesma. A lesma é uma espécie de molusco sem a concha. Aí eu trouxe para vocês esse texto, né? Com o conceito de molusco que a gente acabou de ver. Com características, né? As estruturas de vários moluscos, exemplos de moluscos, né? Então, abaixo dos desenhos que vocês fizeram com relação às minhocas e sanguessugas, vocês vão copiar esse texto e também desenhar um exemplo de molusco para representar esse grupo de anelídeo. Tudo bem? Para fixar melhor o conteúdo que a gente viu hoje, sobre os anelídeos, né? A gente vai responder, vocês vão fazer aí a página 193 e a página 195, tá bom? Do lado esquerdo, por exemplo, tem anelídeos, crustáceos, aracnídeos, insetos e moluscos. Vocês vão ligar, respectivamente, cada um com o animal que representa cada classe. Como, por exemplo, nós temos do lado direito a serpente, a joaninha, o escorpião. Então, vocês vão ligar cada classe em cada animal que representa. Para responder a questão da página 195, vocês vão precisar ler esse texto da página 194. É o item 4. O texto diz assim: Ana ganhou uma muda de árvore e a levou para o sítio do avô para plantá-la. Ela estava em busca de um local adequado para plantar a muda. Ela encontrou o solo em alguns lugares. Ana ainda estava em dúvida entre dois pontos. Em um deles, ela encontrou algumas minhocas e no outro ponto não. Ao comentar com o avô, ele a orientou a plantar no local onde havia minhocas no solo. Agora responda as questões. Letra A. A qual grupo de invertebrados pertencem as minhocas? A gente viu isso hoje, hein, pessoal? Letra B. Você concorda com a orientação do avô de Ana? Explique. Pessoal, vocês vão ler esse texto, né, com mais calma e vão ver se vocês concordam ou não com a orientação do avô de Ana de plantar onde havia as minhocas. Vocês têm que explicar, tá, pessoal, o porquê que vocês concordam e o porquê que não. E a questão de número 5 também vem com um pequeno texto. Carlos caminhava por uma trilha com o pai quando avistou em um tronco de árvore o que parecia ser uma cigarra. Olhando mais de perto, percebeu que era apenas uma carapaça vazia e seca. Pergunta A. Qual é a estrutura que representa essa carapaça vazia e seca que Carlos e o pai dele encontraram? Lembra, pessoal, que a tia explicou que era a carapaça? Essa carapaça, pessoal, é aquele exoesqueleto de alguns insetos que nós vimos em aulas anteriores, né? E pergunta B. Qual é o processo que forma essa estrutura e por que ele é importante para o animal? Então, pessoal, a gente viu que essa carapaça faz parte de um processo que auxilia no crescimento do animal. Vocês se lembram que processo é esse? Na aula que vem, pessoal, a tia vai corrigir, tá bom? Todos esses exercícios e também tirar a dúvida de vocês. Galerinha, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima aula.